Graça e paz, irmãos, amém? Jesus está aqui, amém? Você pode sentir isso, a presença dele é palpável aqui nessa manhã. Eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração para receber uma palavra de Deus. E essa palavra veio ao meu encontro, no meu coração, nessa madrugada ainda. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com você. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 37, amém? Lucas 7, verso 37 a seguir. Eu quero ler esse texto na Nova Almeida Atualizada. Não sei se dá para apanhar. Isso, obrigado. Lucas 7, verso 37. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém? Lucas 7, 37. Vamos aguardar um pouquinho. Gostaria que você se colocasse em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Lucas 7, verso 37 a seguir diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, diga comigo, pecadora, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou, diga comigo, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Diga comigo, perdoados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra que vem ao nosso coração nessa manhã. E o desejo, ó Deus, do nosso coração, ó Deus, é ouvir a sua voz. Pai, que o Senhor venha revelar para a gente, amado Espírito Santo, a tua palavra, e que venhamos sair daqui, ó Deus, não informados, mas transformados por essa palavra poderosa, Senhor, que é a tua voz. Que o Senhor, ó Deus, possa ministrar nos nossos corações e que venhamos receber a tua palavra de bom grado aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar um momento, por favor? Eu quero falar um pouco no tema, constrangidos pelo amor de Deus, amém? Você pode falar comigo? Constrangidos pelo amor de Deus, amém? E nós precisamos entender algo nessa manhã, gente, que o reconhecimento do amor verdadeiro, ele nos constrange, sabe? Quando a gente reconhece o amor verdadeiro, quando nós reconhecemos o amor verdadeiro, isso nos constrange a sermos imensamente gratos e também diferentes da maneira que vivemos. E eu quero introduzir algo nessa manhã e dizer também que além de Deus ser santo, um atributo de Deus, um dos atributos de Deus é que Deus é amor, amém? Você pode dizer comigo, Deus é amor.
Amém? Então, esse é um atributo de Deus, amor. Então, Deus é amor. E começando então por esse princípio, é necessário que nós venhamos entender que o amor de Deus é algo constrangedor, sabe? Paulo, quando ele vai falar sobre o amor de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14, a parte A, Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, sabe? Paulo, ele olha para o amor de Deus, olha para a vida dele e ele fala assim: o amor de Cristo me constrange, eu fico constrangido do tamanho do amor desse Deus. E eu quero fazer algumas perguntas para a gente nessa manhã, e eu gostaria que você respondesse para você mesmo, amém? Olhasse para o seu coração. E a primeira pergunta é: será que conhecemos de fato o amor de Deus? Será que de fato a gente conhece esse amor gracioso de Deus? Esse amor constrangedor? Será que de fato a gente conhece o amor de Deus? A segunda pergunta é: será que ao conhecer o amor de Deus, houve mudança, houve transformação de fato em nossa vida? Porque uma coisa é conhecer o amor de Deus e outra coisa é colocar em prática esse amor. Será que ao conhecer o amor de Deus, houve mudança de fato na nossa vida? Mas em terceiro lugar, será que o amor de Deus tem nos constrangido ao ponto de sermos imensamente gratos a esse Deus? Sabe, existe algo que nós sabemos sobre o amor de Deus, mas será que esse amor tem nos constrangido tanto ao ponto de sermos imensamente gratos, a ponto de honrar a Deus com as nossas atitudes? Sabe, Paulo, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. E este amor, gente, é um amor que desafia, sabe? Esse amor que nos constrange é algo desafiador, que quando nós entendemos esse amor, é como se nós fôssemos desafiados a fazer algo por conta desse amor. Então, o amor de Jesus não é apenas um sentimentozinho no coração, ou uma coisa que nos faz sentir bem apenas. Não, o amor de Deus, ele nos desafia à mudança, amém? O amor de Deus, ele nos desafia a mudar, a ser diferente em todos os aspectos, em todos os sentidos da nossa vida. Quando nós entendemos o amor de Deus, isso nos desafia a sermos diferentes, a sermos transformados. Quando nós vemos, que Deus, João, ele vai escrever sobre o amor de Deus, e ele diz que Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu na cruz, sabe? Morreu na cruz para levar os nossos pecados. E para quem reconheceu Jesus como Salvador, é como se essa pessoa também estivesse morrido na cruz com Jesus. Só que para entender o amor de Deus, nós precisamos entender quem nós éramos, sabe? A Bíblia vai falar sobre a gente, e a Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. E um morto não acha ninguém. Você já viu um morto achar alguém? Morto não acha ninguém. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, e aí vem esse Deus gracioso, e Ele acha a gente, Ele nos encontra, e Ele prova o seu amor, não como uma cartinha de amor assim, de um namorado para namorada, falando, eu te amo, mas fica aí, eu aqui, Não, Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, gente. Ele não esperou a gente ficar certinho, Ele não esperou a gente ficar bonzinho, a gente ficar limpinho, sem pecado, mas Ele nos amou independente da forma qual nós éramos. E esse amor, então, Ele nos constrange. Agora, nós não vivemos mais para satisfazer a nossa vontade de pecar. Nós vivemos então para agradar o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Porque quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos a nossa real condição, mortos espiritualmente falando, necessitando de um Salvador. E esse Salvador, Jesus, Ele paga a nossa dívida, morre no nosso lugar. E quando então nós reconhecemos Jesus,
na nossa condição de miseráveis pecadores, nós então começamos a viver não mais para a nossa própria vontade de pecar, mas nós vivemos para agradar a esse Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Amém? Então eu acredito que foi isso que essa mulher pecadora do livro de Lucas, que a gente leu aqui, ela entendeu. E ela fez algo que marcou, sabe, a vida de todos que estavam ali naquela casa. E ela fez algo que marca as nossas vidas até hoje, porque ela quebrou o protocolo daquele jantar. Jesus havia sido convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E é interessante isso, porque nós vemos duas cenas, né? Um fariseu, que era um religioso, que observava a lei de Deus, né? E também a lei dos homens. Ele sabia o Pentateuco, né? Que ele sabia as 513 leis de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Ele sabia tudo. E aí ele se achava justo por saber isso e transparecer para as pessoas que ele era alguém bom. E aí ele ajudava os pobres, ele ajudava as viúvas, ele fazia caridade, né? Ele era uma pessoa boa para a sociedade. E ele se achava santo pelas suas atitudes. Só que aí nessa cena, Jesus então é convidado por esse fariseu que se achava o cara, né? Que se achava o santão. Jesus é convidado por ele. E aí Jesus vai nesse jantar, e aí entra sem ser convidado uma mulher pecadora. E essa mulher pecadora, ela entra nessa casa, nesse jantar, e ela quebra todos os protocolos, porque ela não foi convidada. Ela não foi convidada para estar ali. E ela chega e ela se ajoelha aos pés de Jesus, e ela começa a chorar. E com as lágrimas dela, ela lavava os pés de Jesus e secava com os cabelos. E ela beijava os pés de Jesus. E aí ela pega um vaso de alabastro com um perfume, né? E ela unge os pés de Jesus, a ponto daquele perfume exalar em todo o ambiente que estava aquele jantar. E aí nessa cena, esse fariseu, ele começa a fazer alguns pensamentos, né? Ele começa a ter alguns pensamentos. Então ela entra na casa desse fariseu, e esse fariseu, ele se achava certinho, ele era um religioso. Mas aquela mulher entrou numa casa onde ela não era bem aceita. Ela não seria bem aceita, bem recebida, por ser pecadora. E ela se prostra aos pés de Jesus. Só que Jesus, ele, se você analisar na história, Jesus, ele sempre estava rodeado de pecadores. Os fariseus odiavam a atitude de Jesus. Os fariseus eram os religiosos. Eles achavam que não precisavam de salvação, porque eles eram justificados pelas suas próprias obras, pelas suas próprias atitudes. E aí eles achavam que pelo muito eles fazerem, eles seriam salvos. Só que aí os pecadores, eles chegavam diante de Jesus, e aí eles reconheciam a miserabilidade deles, a falta de caráter deles, a pecaminosidade deles. E aí eles viam em Jesus um Salvador. Eles viam em Jesus algo que poderia mudar a vida deles. E foi isso que aquela mulher viu. Sabe, quando Jesus vai chamar os discípulos, né? Ele, se você analisar, né, parece que Jesus tem até o dedo podre, né? Ele chama um cara chamado Pedro, gente. Pedro era estouradíssimo assim, sabe? Jesus chama um cara chamado Mateus, que era um cobrador de impostos. Jesus chama pessoas desprezíveis, sabe? Pecadoras, que eram rejeitadas pela religião na época, e Jesus chama todos. E aí Jesus faz uma declaração fantástica que a gente precisa entender nessa manhã. Jesus fala assim, ó: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que se acham perfeitos, eu vim para os pecadores e chamá-los ao arrependimento. Tanto é que Jesus, quando vai fazer a primeira pregação dele, Jesus, ao abrir a boca, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe, Jesus veio para os pecadores, não veio para aqueles que se acham que não têm pecado. E se você está aqui nessa manhã e acha que você, por merecimento próprio, vai entrar no céu por ajudar pessoas, por fazer obras boas, você merece o céu,
Meu irmão, eu quero te dizer que você está enganado. Porque o céu é para quem reconhece que precisa de um Salvador, chamado Jesus Cristo, que entende que é um pecador e necessita desse amor gracioso por Jesus. E essa mulher, ela entra nessa casa onde ela não seria bem aceita por ser pecadora, e ela vai então, se prostra aos pés de Jesus. E fica uma pergunta para a gente, né? Sabe, muitas vezes nós, nem mesmo aqui na igreja, dentro das quatro paredes, dentro da casa de Deus, a gente muitas vezes não nos prostramos diante do autor da vida. Mas essa mulher, ela se prostra aos pés de Jesus. Muitos de nós talvez temos vergonha de nos expor, sabe? De nos prostrarmos aos pés do Senhor Jesus. Mas essa mulher não estava preocupada com o que os outros poderiam pensar dela ou falar dela. Ela fez algo profundo, gente. Ela foi extraordinária, ela foi extravagante no que ela fez. Ela se prostra aos pés de Jesus numa casa que ela não era bem recebida. E ela se curva e ela começa a chorar, sabe? A ponto de Jesus parar a conversa com o fariseu e dar atenção para ela. Ela começa a chorar aos pés de Jesus, as lágrimas lavaram os pés de Jesus, e ela enxugava as lágrimas com os cabelos. Imagina essa cena, sabe? Ela não estava preocupada com o que os outros poderiam pensar ou falar dela, porque ela entendeu a situação dela, de miserável pecadora. E aí ela chega num Jesus magnífico, num Deus santo, num Deus justo, num Deus sublime. E aí ela vê a miserabilidade dela, ela vê a condição dela, e ela se depara com esse Jesus, e esse Jesus dá atenção para ela, e ela entende o quão pecadora era ela, a ponto dela se curvar aos pés de Jesus e reconhecer Jesus como o Salvador. Quando nós vamos até Jesus, gente, nós não podemos ser como o fariseu. Nós precisamos ser como essa mulher, porque essa mulher entendeu quem ela era de fato, de verdade. Apesar dela ser uma pecadora, ela era uma mulher que tinha consciência do que ela havia feito. Ela tinha consciência de quem ela era, e ela também sabia o que ela queria. Quando nós vamos até Jesus, nós precisamos ter consciência de quem nós somos. E nós precisamos saber o que nós queremos também. Porque eu creio que aquela mulher, ela entendeu o amor de Deus. Porque o amor sacrificial, de se doar, de se entregar sacrificialmente, ela entendeu o que Paulo disse à igreja de Coríntios: o amor de Cristo nos constrange. Quando ela olha para esse Jesus, que é Deus, e Deus, os atributos de Deus é amor, então ela olha para esse Deus amoroso, e ela vê a condição dela. Jesus para ver o que ela estava fazendo, sabe? E aí, quando ela tem essa conexão com Jesus, e quando ela para e tem essa atitude, ela é constrangida, sabe? Porque o amor de Cristo nos constrange. E para nós entendermos o amor de Deus, nós precisamos entender o tamanho do nosso pecado diante de Deus. Muitos de nós achamos que fomos pouco perdoados, então nós amamos pouco. Sabe, uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor, e esse pastor estava contando que ele ficou admirado. Ele foi numa igreja na África, e lá tinha uma mulher, sabe? E essa mulher, ela pulava na hora do louvor, ela cantava, ela se jogava, e ela gritava, ela adorava a Deus ali. Ela era extravagante. E ele ficou incomodado com aquilo, né? Ficou incomodado. Ele até pensou em chamar a atenção, né, do pastor, para chamar a atenção da mulher lá. E ele ficou intrigado com aquilo. E aí, depois que acabou o culto, né, esse pastor foi perguntar para o pastor da igreja quem que era aquela mulher. E aí o pastor fala: não, essa mulher, ela tem um passado horrível. Ela era prostituta, ela não valia nada, ela teve traumas da infância. Só que aí ela se converteu, ela ficou assim. Sabe, gente, quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, nós passamos a amar a Deus nesse nível. E às vezes nós achamos que fomos pouco perdoados, e por isso nós amamos pouco também. Mas aquela mulher
ela olha para a situação dela e ela reconhece quem ela era de fato e de verdade, e ela ama a Deus com intensidade. E o convite para mim e para você nessa manhã é entender o amor de Deus, porque se nós entendermos o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós passamos então a andar com intensidade na presença dele. Aquela mulher pecadora havia entrado na casa do fariseu, que achava que seria salvo por mérito próprio, por ser uma pessoa boa. Ele achava que ele fazendo coisas boas, para as pessoas, ele seria e alcançaria a salvação, como se ele comprasse a salvação. Mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E o que isso quer dizer, pastor? Não é por merecimento próprio, porque eu não mereço ser salvo, você não merece, a gente não merece ser salvo, a gente merece o inferno. Essa é a realidade. A gente merece o inferno, mas esse Deus gracioso, eu não sei o que ele viu em mim, não sei o que ele viu em você, mas ele resolveu nos amar, gente. Ele resolveu se doar para a gente. E aquele fariseu achava que pelas suas obras ele seria salvo, um religioso. E a religião muitas vezes quer tomar conta do nosso coração. E aquele religioso, fariseu, começa a julgar a atitude daquela mulher pecadora. Ela tinha entrado em um lugar que ela não era bem-vinda. Ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés do Senhor. E ela enxuga as lágrimas com os cabelos. E ela beija os pés. Ela pega um perfume e ela unge os pés de Jesus. E ao ver aquela cena, o fariseu religioso, ele ficou indignado. Ele começou a julgar aquela mulher em pensamento. Ele dizia consigo mesmo lá, Lucas 7,39. Olha o que diz esse texto, Lucas 7,39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou, verso 41. Jesus continuou: certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão, respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Sabe, eu não sei se você já foi constrangido por alguém com uma atitude. Alguém, sabe, uma vez, eu estava me lembrando agora, uma vez nós fomos lá para Santarém. Foi eu e meu pai, nessa primeira viagem. A gente foi para Santarém num congresso. E aí a gente chegou lá, eles falaram pra gente que a gente ia ser recebido por um irmão lá. Alguém ia receber a gente em casa. E aí, esse irmão, nós chegamos lá de madrugada. Eram as 3 e pouco da manhã, pai? Acho que era de madrugada. Chegamos lá de madrugada. E daí estava um irmão lá, todo sorridente, com um cartaz assim: Pastor Vanilton e Rafael. Assim. E aí a gente foi lá, Pô, pastor, que bom que você veio aqui, Que bom que vocês estão aqui. Vou levar vocês para minha casa. E aí aquele rapaz pegou, levou a gente para a casa dele. Uma casa humilde, mas com um carinho, com um carisma muito grande. E ali ele preparou um café, A gente chegou de madrugada, tinha um café esperando a gente. E a gente comeu antes de dormir. E aí ele falou: pastor, aqui está o quarto, está a cama. É o melhor que a gente tem aqui. É o meu quarto, sabe? Ele deu o quarto dele para a gente lá. Ele não conhecia a gente. E aí ele chegou. E aí ele pegou e mandou a gente ficar nesse quarto. E ele falou: fica tranquilo aí, amanhã cedo vai ter um cafezinho para vocês aqui.
e aí eu vou levar vocês lá no lugar do evento. E assim foi todos os dias. Ele saía, deixava a gente em casa, sem conhecer a gente, sem nunca ter visto a gente. Ele deixou a gente ir na casa dele, e aí ele fazia essa correria de pegar a gente e levar lá para o lugar do evento. E aí eu fui constrangido com esse amor, sabe? E a minha pergunta para a gente nessa manhã é: será que nós temos sido constrangidos com o amor de Deus? Será que a gente tem sido constrangido com esse amor? Porque essa mulher, ela foi constrangida pelo amor de Deus, a ponto dela se lançar aos pés de Jesus e chorar, sabe? Ela chorava tanto que as lágrimas lavou os pés de Jesus, e ela enxugou as lágrimas com os cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, porque ela reconheceu em Jesus a salvação em pessoa. E aí, esse Simão, esse religioso, ele tem esse pensamento, e Jesus conta essa parábola, que havia 2 devedores que deviam para um credor. Um devia 500 denários, outro devia 50, um pouquinho menor, né? Pouca coisa, né? Só 450 denários a menos, né? E aí, como eles não tinham condição de pagar, esse credor então perdoa a dívida de ambos. E aí ele faz a pergunta: quem o amara mais? Quem que esse credor demonstrou mais amor? E aí ele fala, o fariseu, né, Simão fala: eu tenho para mim, Senhor, que é aquele que mais perdoou. Julgaste bem, julgou bem. Quando nós entendemos, gente, o tamanho da nossa dívida diante de Deus, nós entendemos o tamanho do amor derramado sobre nós. Agora, se a gente acha que deve pouco para Deus, a gente é pouco perdoado. E a gente faz pouco para Deus porque a gente acha que a gente não merece, né? Ou melhor, a gente merece ser salvo pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Mas aquela mulher, o Simão, não havia ungido a cabeça de Jesus, mas aquela mulher ungiu os pés de Jesus com um perfume. Aquele homem não tinha dado água para Jesus lavar os pés, mas aquela mulher lavou os pés com as próprias lágrimas e enxugou com os cabelos. Simão não deu um beijo no rosto de Jesus quando Jesus chegou, mas aquela mulher beijava incansavelmente os pés de Jesus, porque ela entendeu o tamanho do amor de Deus sobre a vida dela. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós somos constrangidos de tal forma a nos lançarmos aos pés da salvação em arrependimento e fé, e nós somos então mais do que curados de uma enfermidade física. Nós somos mais do que abençoados financeiramente. Nós somos perdoados, gente. Quando nós vamos em arrependimento e fé, a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o arrependimento precisa gerar em nós uma mudança de vida. Quando nós somos constrangidos por esse amor, precisa haver algo dentro de nós mudado, sabe? Precisa haver uma mudança na nossa vida, porque o arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento não gera mesmice, sabe? Quando a gente se arrepende de fato e de verdade, a gente procura não fazer aquilo que a gente fazia. Por exemplo, quando Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus lá na árvore, né? Ele era baixinho, e ele vê Jesus longe. E aí ele ouve falar quem era Jesus, ele não fala nada, ele só está lá observando Jesus passar. E aí Jesus olha para ele, e Jesus, foi a única passagem, né, que Jesus se oferece para ir para a casa de alguém. E ele fala assim para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. E aquele cara desce todo animado, sabe? Mas Zaqueu era um cobrador de impostos, foi pregado aqui na semana passada. Zaqueu era um pecador, era um traiçoeiro, sabe? Ele havia traído a própria nação dele. Mas aí, esse homem, ele tem um encontro real com Jesus, entende o amor de Deus na vida dele, e ele fala assim para Jesus: se alguma coisa eu defraudei alguém, se alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque houve arrependimento na vida dele, houve mudança. O arrependimento produz em nós mudança de mentalidade, metanoia. E aquela mulher, ela estava disposta a mudar, gente. Ela estava arrependida, porque ela buscava naquele lugar o perdão pelos seus pecados. Ela sabia o que ela queria, e ela chorou ali, e o seu arrependimento aos pés de quem poderia de fato lhe perdoar,
realmente trouxe algo maravilhoso na vida dela. Mais do que dinheiro, mais do que a cura de uma enfermidade, ela foi perdoada. Quando nós nos prostramos aos pés de Jesus em arrependimento e fé, nós somos perdoados. Lucas 7:38. Estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ela não era uma mulher aventureira, sabe? Ela não estava ali por aventura, ela não estava ali porque ela caiu de paraquedas. Não, ela foi ali com um propósito. Ela foi até Jesus com um propósito, gente. Ela tinha um alvo, sabe? Ela tinha uma direção. Ela foi a Jesus com um propósito. E ela levou consigo um vaso de um precioso unguento, de um precioso perfume, para ungir os pés de Jesus. E quando ela chora aos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ungindo lá com perfume, ela reconhece a sua condição de pecadora. E ela foi imensamente grata por ter entendido o amor de Deus e o quanto Ele a amou, a ponto dela derramar sobre os pés de Jesus, que é a parte mais suja do corpo, ainda mais porque não tinha sapato na época, os pés de Jesus talvez estavam tudo empoeirado, e ela derrama sobre os pés de Jesus um precioso perfume. Acontece, queridos, que muitas vezes nós somos como aquele fariseu, achamos que não pecamos tanto assim, e por isso somos pouco perdoados, consequentemente amamos pouco a Jesus, expressamos pouco esse amor. Achamos como que o fariseu, que nós somos salvos pelas boas obras. Ah não, eu sou dizimista, né? Fiel, né? Todo mês eu trago dízimo aqui na igreja. Sabe, o dízimo é um mandamento do Senhor, mas o dízimo não gera salvação. Nós somos dizimistas, não para ser salvos, mas porque nós fomos salvos. Nós obedecemos a palavra de Deus não para ser salvo, mas nós obedecemos os mandamentos do Senhor porque nós fomos salvos. E nós queremos ser gratos a esse amor. Nós queremos andar em retidão, nós queremos andar em santidade, nós queremos fazer aquilo que Deus nos pede, não porque nós somos bons, mas porque Ele foi bom para conosco. Ele se entregou naquela cruz, Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Então em gratidão a esse amor, nós andamos em retidão na presença do Senhor. E a pergunta nessa manhã é: como podemos permanecer indiferentes ao maravilhoso amor de Deus pela gente, queridos? Como nós podemos receber tanta vida, sabe? Tanta vida, e gastá-la fora da presença de Deus? Nós não merecíamos e continuamos não merecendo o amor de Deus. Basta dar uma olhada, sabe? Dá uma olhada mais cuidadosa em você mesmo. Quantas coisas a gente tem para corrigir, para melhorar. E por isso que a palavra de Deus, ela afirma que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, pelo amor incondicional de Deus, através da fé nesse Deus maravilhoso. Isso é impactante, porque isso é constrangedor, gente. Isso é impulsionante, porque o que Cristo fez por nós, por meio da sua vida, por meio do seu ensino, por meio da morte e também por meio da ressurreição, isso deve nos impulsionar a nos entregar por completo a Ele e também às pessoas que Ele amou. Sabe, nós fomos amados, gente, perdoados, salvos, e por isso nós devemos também amar, perdoar e ser instrumento de Deus para salvar vidas. Hoje, entenda, se atente nessa manhã, replique o apelo de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, lá ele diz: por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o apelo de Deus a mim e a você nessa manhã: reconciliação, arrependimento, porque o amor de Deus, ele nos constrange, e o constrangimento é aquilo que nós sentimos quando não merecemos algo. Isso é constrangimento. Você precisa olhar no espelho, gente, todos os dias de manhã e contemplar a pessoa mais miserável, mais desprezível, mais indigna, mais carente, mais pecadora, e pensar:
Como que pode um Deus tão santo, um Deus tão justo, um Deus tão puro, um Deus tão magnífico, um Deus tão gracioso, amar a mim que sou pecador? Como que pode isso? Sabe, o Evangelho é isso, gente. O Evangelho, ele vem e nos mostra os nossos podres, sabe? O Evangelho vem e nos mostra o quão pecador a gente é. Ele nos joga na lama mesmo, sabe? É como se a gente fosse jogado lá na lona mesmo. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho, ele é o poder de Deus para nos salvar. Salvar todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, o Evangelho, ao mesmo tempo que ele nos joga na lona, ele também nos eleva aos céus. Porque essa é a boa notícia do Evangelho. Mesmo estando mortos em nossos pecados e delitos, ele resolveu amar a gente. Nós precisamos entender que mesmo sem merecer coisa alguma, ele resolveu nos amar. Porque as nossas obras perante Deus, a Bíblia vai dizer que são como um trapo de imundícia. Nada que nós fazermos para Deus vai pagar aquilo que ele fez por nós. O Evangelho nos mostra o amor de Deus pela gente. E eu tenho uma notícia para você nessa manhã, meu irmão. Ei, você é a pessoa mais amada, mais querida do universo, porque esse Deus pagou um alto preço por você, por mim. Sabe, você pode ser a pessoa que tem sido desprezada pela sociedade, zombada, talvez sofrido bullying, né, quando era mais novo. Mas hoje a beleza da fé chega ao seu coração com essa verdade: Jesus te ama, amém? Jesus te ama, e essa é uma boa notícia, porque nós somos constrangidos a amar esse Deus. Nós somos constrangidos a ver as pessoas como Deus as vê. Nós somos constrangidos, porque às vezes a gente olha para a aparência da pessoa e a gente não ama a pessoa. Esse fariseu, ele olhou para a aparência da mulher, que era pecadora. Ele se achava o santão. Ele transparecia para as pessoas algo bom, sabe? Ele ajudava as viúvas, ele ajudava as pessoas carentes, ele fazia o que a lei mandava, ele guardava o sábado, ele dava o dízimo lá da hortelã e do cominho, ele fazia tudo certinho. Mas o coração dele era como um sepulcro caiado, sabe? Era totalmente depravado. Só que Deus, gente, não olha a aparência, sabe? Não adianta a gente aparentar ser algo bom. Não adianta a gente aparentar ser um cristão, se no nosso coração nós estamos todos depravados. Porque Deus, ele vê o coração. 1 Samuel 16, 17 diz que Deus vê o coração. Deus não vê as nossas atitudes apenas, mas ele vê por detrás das nossas atitudes. Ele vê não a nossa fisionomia, não a nossa atitude diante das pessoas, porque o nosso coração é enganoso e a gente pode enganar as pessoas também. Mas Deus olha para o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. E muitas vezes nós temos a tendência de ver as aparências, mas Deus, ele vê o coração. E será que no seu coração, será que no meu coração, nós temos amado a Deus a ponto de sermos constrangidos por amor a esse Deus? E Jesus conclui essa passagem dizendo, verso 47, Lucas 7:47: por isso digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus a ela: os teus pecados te são perdoados. Sabe, o reconhecimento do amor verdadeiro nos constrange a sermos imensamente gratos e diferentes. E eu creio que essa mulher, ela nunca mais foi a mesma pessoa, porque ela foi constrangida, ela reconheceu, ela entendeu, ela foi desafiada a mudar em virtude de conhecer Jesus. Sabe, 2 Coríntios, no capítulo 5, já estou encerrando, 2 Coríntios 5, verso 15, diz que ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, quando nós temos um encontro com a graça de Deus, nós passamos a viver não para nós mesmos mais, mas em gratidão a esse amor, em honra a esse Deus gracioso. Nós então passamos a viver
por meio daquele que morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 8, verso 9 diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecei-vos. Agora, Efésios capítulo 3, verso 14, Paulo ele vai dizer assim, quero que você preste atenção: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas de sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados, diga comigo, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos no ano do crescimento, 2021, o ano do crescimento, e a gente precisa crescer nessa área, gente. A gente precisa crescer e nos tornarmos então constrangidos a ponto de oferecermos a nossa vida como sacrifício diante de Deus. E Deus deseja que você e eu venhamos se entregar completamente a Ele nessa manhã. Ele deseja te encher de toda a plenitude do conhecimento, para que você possa viver tão somente para Ele. E a pergunta nessa manhã, eu vou repetir para você: será que conhecemos de fato o amor de Deus? Será que ao conhecermos o amor de Deus, houve mudança de fato na nossa vida? Será que o amor de Cristo tem nos constrangido ao ponto de sermos imensamente gratos a esse Deus? Porque o salmista Davi, ele tem algo que tem ministrado no meu coração muito esses dias. O salmista Davi, quando ele olha para aquilo que Deus fez por ele, ele chega à conclusão, em Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor? Qual tem sido a sua atitude diante de um amor tão grande demonstrado por mim e por você numa cruz? Quando nós entendemos quem nós somos, da onde nós viemos, sabe, no charco de lodo do pecado, miseráveis pecadores, mortos espiritualmente falando, condenados ao inferno eternamente, e aí esse Deus gracioso, Ele olha para a gente, Ele nos achou, e Ele resolveu derramar sobre nós o amor dEle sobre as nossas vidas. O que nós vamos fazer em resposta a esse amor, gente? O que nós vamos fazer por tudo que o Senhor tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor? Qual a sua atitude nessa manhã ao Senhor? Porque eu quero te encorajar e te dizer que Ele não merece o resto. Ele não merece o resto do nosso tempo. Ele não merece o resto, sabe, do nosso dinheiro. Ele não merece o resto da nossa adoração. Ele não merece o resto da nossa atenção. Ele não merece o resto do nosso dia, o resto das nossas coisas. Ele merece o melhor. Abel, ele chamou a atenção de Deus, porque ele escolheu o melhor do rebanho que ele tinha. Caim, ele deu o resto daquilo que estava sobrando. Mas Abel, ele chamou a atenção de Deus e ofereceu o melhor que ele tinha. Deus não merece resto, gente. Deus merece o melhor. E quando nós entendemos o amor de Deus, nós somos constrangidos a oferecer o melhor que nós temos a esse Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, por favor. O meu e o seu desafio nessa manhã é ser constrangido pelo amor de Deus. Porque quando nós somos constrangidos por esse amor, nós então andamos em retidão na presença de Deus. Quando nós somos constrangidos a esse amor, nós passamos a andar e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, não porque somos bons, mas porque Ele foi bom para conosco. Ou nós somos constrangidos por esse amor, nós então oferecemos ao Senhor a nossa melhor adoração, sabe, o nosso melhor tempo. Não é orar 5 minutinhos durante 24 horas do seu dia, ou ler a Bíblia, simplesmente lá um versículo por dia. Não,
é você conhecer, se debruçar na palavra de Deus e conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Porque esse é o desafio, gente. Quando nós somos constrangidos por esse amor, nós oferecemos a Deus o nosso melhor, a nossa melhor atenção, sabe, o nosso melhor talento, os nossos melhores esforços, a nossa melhor gratidão, a nossa melhor atenção. Decida nessa noite, sabe, nessa manhã, decida entender o amor de Deus. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Eu quero que você olhe aonde você está, olhe para dentro de você. Sabe, faça essa pergunta para você: será que eu realmente conheço de fato o amor de Deus? Será que ao conhecer o amor de Deus houve mudança na minha vida de fato? Será que o amor de Deus tem constrangido a minha vida a ponto de ser imensamente grato a esse Deus? Será que isso tem sido real na minha vida? Eu gostaria que você orasse agora, amém? Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, e nós entendemos o seu amor por nós na cruz do Calvário. Pai, nós entendemos que nós fomos muito amados por Ti, Jesus. Pai, não há, ó Deus, palavra que possa expressar o tamanho do amor derramado sobre as nossas vidas. Pai, nós somos tão pecadores, nós carecemos tanto, Senhor, do Senhor, de um Salvador. Nós carecemos tanto da Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós carecemos tanto do Senhor, ó Deus, Pai, do Seu bálsamo sobre a nossa vida. Nós carecemos tanto, Jesus, da Sua presença sobre nós, porque nós estávamos mortos, Senhor, espiritualmente falando, e nós fomos, ó Deus, encontrados pelo amor. Nós fomos encontrados pela graça, algo que nós não merecíamos, Senhor, o Senhor derramou sobre nós. O Teu amor nos constrange nessa manhã, Jesus. Pai, e a pergunta para nós mesmos é: o que darei eu ao Senhor por todos os Teus benefícios para comigo, Senhor? Pai, o Senhor não merece o resto das nossas vidas, mas o Senhor merece o melhor, Jesus. Pai, que o Senhor venha olhar para dentro de nós. Deus, nessa manhã, Senhor, é uma manhã de arrependimento. E nós queremos, ó Deus, nos prostrarmos como essa mulher se prostrou aos Seus pés, em arrependimento e fé, Jesus, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o nosso Salvador, que nós estamos perdidos, Senhor, mas fomos achados pelo Senhor. Deus, reconhecer nessa manhã, ó Deus, a nossa condição, ó Deus, perante o Senhor, e não há nada, Senhor, que viemos fazer para comprar, ó Deus, a nossa redenção, Pai, porque nós fomos comprados por bom preço. Nós estamos escravos, Senhor, Pai, do pecado, e o Senhor nos resgatou, Jesus. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu esperança. Hoje nós podemos ter livre acesso a Ti, porque o véu do templo, aquilo que separava, que era o pecado, Pai, nos trouxe, foi rasgado de alto a baixo, e nos trouxe, Senhor, o privilégio de termos comunhão contigo, Senhor, Pai. E o desejo do nosso coração é conhecer o Senhor, ó Deus. Revela-nos, ó Deus, revela, Senhor, o Senhor para nós, que venhamos ser constrangidos por esse amor, a ponto, Senhor, de vivermos, ó Deus, de uma forma honrosa na Sua presença, que venhamos Te honrar através das nossas atitudes, Pai, que venhamos ser tão gratos a Ti, Jesus, que venhamos, ó Deus, andar em retidão perante a Tua palavra, que venhamos fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que façamos, não porque somos bons, Senhor, porque a nossa condição é de miserável pecador, mas o Senhor foi tão bom para conosco que nós queremos retribuir isso. Nós queremos oferecer a Ti o nosso melhor, Senhor, o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, Pai, o nosso melhor trabalho. Deus, venhamos ser melhores esposos, melhores esposas, ó Deus, venhamos ser melhores filhos, melhores pais, venhamos, ó Deus, ser melhores funcionários, venhamos ser, ó Deus, melhores, ó Deus, pessoas, Pai, diante da sociedade, que venhamos transparecer Jesus, ó Deus, através da nossa vida, que possamos, Senhor, ser o sal da terra e a luz do mundo por onde nós formos, Pai, que a nossa vida, Senhor, Pai, possa ser um reflexo de quem, ó Deus, o Senhor é na nossa vida, Pai, porque nós fomos muito perdoados, e por isso, Senhor, nós queremos Te amar muito, Senhor, e demonstrar esse amor com atitudes, ó Deus, Pai, que a nossa vida venha a ser de atitudes que engrandeçam e glorificam o Teu nome, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor Jesus?